Palmeiras de favorito ao título da Libertadores a eliminado em casa, num ambiente totalmente favorável. E o que foi que faltou? Por que o Palmeiras foi eliminado? Dizer que o Palmeiras foi eliminado porque faltou uma melhor leitura tática do adversário, que certamente viria com uma proposta defensiva. Dizer que foi pela teimosia do seu treinador, que manteve um time que vinha com dificuldades para fazer gols, e no jogo onde o Palmeiras tinha a obrigação de vencer para evitar a disputa por pênaltis, onde aí sim o adversário igualaria forças. Dizer que foi eliminado por insistir em trabalhar com um elenco reduzido, uma opção do treinador, opção que claramente foi responsável pelo enfraquecimento do time, agravada pelo pouco uso dos reservas, principalmente do garoto Endrick, um jogador de grande capacidade de decidir, mas que precisa de minutagens que dariam a ele bagagem para que na hora decisiva estivesse melhor preparado e pudesse escolher a melhor opção de finalização, assim como foi no passe que recebeu de Franco Lopes, onde a melhor opção era o chute de primeira, e ele tenta o drible. Dizer que foi eliminado porque não repôs à altura alguns titulares que deixaram o clube tem fundamento e não deixa de ser verdade. Porém, somado a esses erros, existem também 2 ou 3 providências que, quando não realizadas, se tornam erros cruciais, que podem levar o time à desclassificação de competições importantes. E essas providências passam pela contratação de um gestor permanente de futebol. Um gestor que realmente entenda de futebol, que entenda a linguagem dos boleiros, que possa falar de igual para igual com o treinador, para que em período de oscilação do time possa discutir usando uma outra ótica, um ângulo diferente. Um gestor com conhecimento e bom relacionamento com o mercado do futebol, com feeling e capacidade de enxergar bons jogadores, jogadores com características que se encaixem no modo de jogar da equipe. E talvez, em razão da falta desse gestor, o Palmeiras tenha perdido algumas oportunidades de boas contratações. Contratações que seriam fundamentais para o time e que certamente não ultrapassariam o orçamento do clube. Cito aqui como exemplo Jean Lucas, jogador de ótima técnica e que cairia como uma luva no Palmeiras, mas que hoje se encontra no Santos. Lembrando que no atual momento o Santos não faria frente ao Palmeiras em termos de valores disponíveis para contratações. Também é certo que alguns treinadores, principalmente os estrangeiros, não são favoráveis a isso. No entanto, isso teria que ser uma política do clube e bem explicada a qualquer treinador contratado. Uma outra providência a ser tomada pelo Palmeiras, na realidade uma conscientização, um entendimento para quem comanda o clube. Porque a frieza dos números destoa do principal pilar de sustentação de um clube de futebol, que é a paixão do seu torcedor. E ainda mais se falando de um clube como o Palmeiras, com milhões de torcedores. E a paixão desses torcedores precisa ser alimentada. E o que alimenta essa paixão são os títulos, e não os cofres cheios. Isso está longe de ser uma crítica ao trabalho da presidente do Palmeiras, que é ótimo. É apenas um alerta, pois às vezes ela, por estar tão envolvida e por ser oriunda de um setor onde os números falam mais alto, talvez não consiga enxergar ou refletir sobre tal situação.